Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do Seu, do Meu, do Nosso podcast de terror. Eu ouço gente morta, eu sou o Maxon Lima, estou aqui com o meu camarada Rômulo Matei. Pós-BGS 2025. Ô Max, esse ano estamos nos vendo com mais frequência, não é? Pessoalmente, nos abraçando mais e mais e cada vez mais. Surreal, né? Feliz. 2 vezes no ano é sucesso. É sucesso demais, cara, demais. Estamos aí na batalha pelo horror e para o horror. É isso aí. Exato, a gente tá na reta final. Outubro, aquele mês turbulento, com muita coisa acontecendo pro nosso gênero favorito. E reta final eu digo porque são poucos programas antes do Desgraceira Awards 2025, a maior premiação do terror das galáxias interplanetárias da história da humanidade. Se você acha que outra premiação é melhor que essa, você está errado, entendeu? E se não assistiu, não escutou ainda, é a chance de você ter um overview, né? Uma visão geral, assim. Overview. Eu prefiro o catadão, é muito mais legal que overview. Pô, agora eu tenho que concordar com você. Overview, que preguiça. Quem tem catadão não precisa de um overview, assim como quem tem cumbuca não precisa de bowl. Quem tem língua portuguesa, esse idioma maravilhoso, tão profundo e abarrotado de sinônimos. Então, é como você estava falando, né? A gente tem um catadão do ano, né? De todo o ano de 2020. 21. Essa é a 5ª edição. Está na 5ª temporada, né? Do Deus Gente Morta. E todo final de ano. Eu costumava fazer os preferidos, filmes, jogos e os mais esperados, filmes, jogos, todo fim de ano lá no Mais Que Horror por muitos e muitos e muitos anos. Mas como a gente tem feito o Desgraceira Awards, né? Acaba sendo algo mais de gala, garbo, elegância. Vocês podem não acreditar, mas, e o Maxon acho que nem sabe dessa informação, mas todo Desgraceira Awards eu estou vestindo um paletó. Eu não tenho gravata, mas o paletó eu coloco, faço questão, como diria meu avô, de estar trajado com garbo e elegância para esse evento. Eu vou vestir um paletó verde, tal qual o zumbi do Resident Evil 1. Maravilhoso. Bem trajado. Paletó verde do zumbi. A pergunta que fica, aquilo é verde mesmo ou é musgo que pegou no paletó marrom dele? Eu prefiro acreditar que é um verde vagem, assim, sabe? Mas que não deixa de ter musgo também. Falando em Resident Evil, felicíssimo de ter visto a Monique aí. Na BGS, todo mundo aí que eu vi na BGS pediram pra tirar foto comigo, Maxon, você acredita? Olha lá, que maravilha. Pô, maravilhoso. Tá vendo? Você é sucesso, você é famoso, Romulo. Você vai ver, daqui a pouco você é aquele old influencer. Você é influenciador analógico, Sim, sim, da época do papel, né? Ó, a gente vai começar esse programa da melhor maneira possível. Pra variar, né, a gente tem um monte de jogo, um monte de filme, um monte de coisa pra falar aqui. Espero que seja um programa menos a flor da pele do que o programa passado, porque foi um pouco... lidou com muitas expectativas, foi um programa complexo. Mas esse aqui a gente vai começar com um jogo brasileiro, chamado The Lacerator, O Lacerador. Caraca. De um camarada, que eu já considero um camarada, o Fernando Titz, camarada lá do Games from the Abyss. Peraí, Fernando o quê? TITTZ. Que susto, pensei que era Titz de tetas. Mas não é. Vamos deixar... Você fica reclamando que não pode falar nome em inglês? Eu ia falar, não é Fernando Tizzi, é Fernando Tetas. O que você quer que eu faça? O nome do cara, você quer que eu faça o quê? Nome não traduz. Não sei se é pseudônimo, não sei se é o nome mesmo, não sei qual é que é, não sei como é que é. Só sei que ele deixou uma mensagem pra gente, falando um pouco sobre o jogo. Fala, Maxon, beleza? Fala toda a galera aí que tá ouvindo Eu Ouço Gente Morta. Bom, vou falar um pouco aqui do The Lacerator. Pra quem não conhece, é um jogo que ele é um survival horror clássico. Então, na pegada lá do PlayStation 1 mesmo, tipo Resident Evil, Silent Hill de PlayStation 1. E o jogo, ele mistura bastante a cultura, a estética, assim, de filme trash, filme grindhouse, que é aquele tipo de filme que é basicamente pra você sentar junto com seus amigos, assim, e ficar rindo, falando, pô, que merda, cara, porra, e dando risada e tal, e tudo mais. Então, tentei misturar bem esses estilos aí, né, tentei fazer o gameplay ele ser tenso, né? Então um jogo que você fica ali, né, preocupado se vai sobreviver ou não, tudo mais. Mas que tem também umas quebras ali com comédia, né? Com trashzice, trasheira. O jogo eu trabalhei nele, eu acho que dá pra dizer aí que foi durante uns 3 anos total de tempo. Só que foi assim, nos primeiros 2 anos eu trabalhava nele mais no meu tempo livre, quando sobrava tempo ali no fim de semana, coisa assim. E eu não tava tão focado assim nele, né? Então alguns meses eu trabalhava, outros não. Né, foi bem solto os primeiros 2 anos, assim, com alguns momentos com mais foco e outros não. Só que aí, nesse último ano, aí foi foco completo, né? Eu consegui, inclusive, fechei com uma publicadora internacional. Eles financiaram o projeto, então eu fiquei trabalhando o dia inteiro mesmo, né, desse último ano, para conseguir finalizar o jogo. Né, eu já tinha feito ali acho que uns 30% do jogo antes de eu fechar.
E aí esse ano inteiro aí eu fiz mais 70% do jogo. É muito desafiador, porque é um jogo onde você pode perder membros, né? Então dá pra perder braço, dá pra perder perna, entre outros membros. E isso vai bifurcando, né, o gameplay em si, né? Então tem algumas áreas que só são acessíveis se você tem alguns membros. Quando você perde o braço, a mira fica ruim. Quando você perde a perna, o personagem rasteja. Então ele foi um projeto bem complexo, assim. Eu acho que o mais complexo que eu já fiz, na verdade, em questão de complexidade de gameplay, assim, né? Ele realmente tem muitas variações. Mas, ao mesmo tempo, foi muito gostoso de desenvolver, porque, cara, é inacreditável você tá fazendo um projeto, assim, onde você tem uma ideia muito tosca e ela é a ideia ideal, sabe? Você fala, pô, isso aqui é muito merda. Beleza, isso aqui é exatamente do que o jogo precisa, sabe? Então é muito divertido poder trabalhar com isso, né? E pra quem tá achando que é só besteira aí, o jogo também tem ali seus terrores, né? Só que o principal terror ali, ele é durante o gameplay mesmo, né? Enquanto você tá jogando, você ficar, por exemplo, precisar de mais munição, tá faltando kit médico, você fica mais com medo de morrer assim do que do tema do jogo, né? E basicamente é isso. Espero que vocês curtam aí o The Lacerator, um jogo feito com muito carinho, muito amor, num toque de paródia, né? Dizem aí que quando fazem um jogo que falam que é carta de amor, né? No meu caso é uma carta de paródia aí. E espero que vocês curtam, pessoal. Eu considero o Fernando camarada, assim, acompanho os jogos dele faz bastante tempo, joguei muito Death Elevator. Caracas. Mas o The Lacerator foi um que me pegou bastante, porque ele é bem terror 90. Entendi. Por mais que você possa escolher entre câmera fixa com gameplay em tanque e a câmera pós Resident Evil 4, sobre os ombros, over the shoulder, funciona perfeitamente bem em qualquer uma dessas duas perspectivas. Você escolhe isso a princípio, mas ele tem toda aquela estética de VHS, com polígono em baixa resolução, serrilhado, etc, etc. Que a gente tem falado bastante aqui no programa. É um formato de terror em videogame que está muito em alta, se bobear até mais do que em cinema. A gente tem falado constantemente de jogos desse terror retrô e o The Lacerator ele se encaixa perfeitamente. E ele ainda vai mais naquela linha do splatter, do terror oitentista, e uma coisa também muito de paródia e muito escrachado, e aquela coisa explícita escrachada. Afinal, a gente joga aqui com um ator pornô, Max, o homem que gosta de um sex. Caraca! E ele tá ali prestes a contracenar com a sua equipe, ali começando uma cena, um novo filme. Todos eles são sequestrados e vão parar no covil desse lacerador. E você precisa escapar. E como o nome diz, esse sujeito aí tá te perseguindo nesse covil, nessa catacumba. E qual que é o grande diferencial desse jogo? Ele conversa muito com esse terror noventista, porém, ele tem um lance que o nosso personagem, o Max, ele tá constantemente correndo um risco de perder os seus membros. Como assim? Então ele pode cair numa armadilha e perder um braço, perder uma perna, usar uma atadura, um kit de primeiros socorros e ter que continuar o jogo sem uma perna, sem um braço. E o jogo se desdobrar. É tipo aquele jogo que os personagens morreu, aí não volta mais, no caso dele, perdeu a perna, vira saci, é isso? Ele se adapta dadas as circunstâncias, até porque ele tem um sistema de save um tanto quanto cabeçudo, ele te trava ali, não tem como você voltar, a menos que você volte bastante, e eu fiz isso, por exemplo. Quando eu perdi uma perna ali, eu voltei e continuei. Depois eu fui vendo que o jogo de fato oferece opções caso tenha acontecido alguma coisa assim com você. Entendi. E apesar dessa coisa escrachada, cômica em muitos aspectos, tem momentos bem tensos nesse jogo, que giram em torno justamente da história desse personagem, do seu melhor amigo. É o Buck, o cara que gosta de um fuck, e o Max, o cara que gosta de um sex. Puta vida. E assim eles se complementam, são grandes astros. Oh, yeah! São os grandes astros pornô do período. Ou se você falar que a trilha sonora tem aquelas guitarrinhas com uau. Não, ele abraça tudo, ele vai de cabeça. Caraca. Mas ele me surpreendeu por ele ser um baita terror de sobrevivência. Assim, de todas as formas possíveis. Com idas e vindas no cenário, com inventário limitado, com quebra-cabeças aqui e ali. Não é muito cabeçudo nos quebra-cabeças, é uma coisa mais simples, mas ainda assim existe. Vários finais, dependendo do que você faz e de como você joga, dado o lacerador aí. Não é só o lacerador que funciona como se fosse um Nemesis que aparece eventualmente e é mais cabível você fugir do que confrontar, mas também existem muitas armadilhas nessa catacumba, nesse lugar onde o jogo se passa. Por exemplo, você tem ali um item, você abre uma portinhola e aí sai uma serra e corta a tua língua fora, ou corta um braço fora. Acho que o exemplo mais clássico já do Lacerator é logo no começo, quando tem um revólver, que você vai pegar esse revólver, uma serra corta o teu braço fora. Aí você pensa, e aí?
Eu vou sem um braço, com esse revólver, vou sem revólver, mete bicuda e dá soco também. Uma forma de confrontar. Eu não vou dizer que são bem mortos-vivos, porque além do lacerador existem outros inimigos que você encontra nessa catacumba. Me parecem mais pessoas em condições assim, tipo... Não são mais pessoas, sabe? Passaram por situações de torturas e condições ali que transformou em algo de bestial ali. Até porque o jogo em nenhum momento ele pende para uma história que vai para um lado de experimentos científicos, de aberrações genéticas e nada desse tipo. Mas de qualquer forma ele conta uma história que eu achei interessante. Eu fiz 2 dos vários finais, não sei exatamente quantos são, mas eu fiz 2. E são bem diferentes uns dos outros. E um deles, assim, é completamente despirocado. O Fernando é completamente despirocado na cabeça pra fazer um negócio desse. Eu achei fantástico, assim. Ele fez sozinho o jogo ou tem mais gente no estúdio, assim? Não, tem mais. Pelos créditos tem uma galera ali. Inclusive, ele foi abraçado pela distribuidora Dread XP, que é uma publicadora especializada em jogos de terror. A gente já falou de vários dos jogos da Dread XP aqui. Por exemplo, um recente que me pegou muito, colocaria facilmente entre os meus favoritos do ano, é aquele Heartworm, que também é um jogo de terror na estética retrô. Vou falar aqui em breve de um outro jogo da Dread XP que está em acesso antecipado ainda, que chama Pigface. É o próprio White Knuckle, aquele jogo de escalada, lembra? Sim, lembro. Comentei aqui que também tem acesso antecipado, então... Dread XP é uma distribuidora bem importante para o gênero terror e fiquei muito feliz que a Games from the Abyss, que é a produtora do Fernando, conseguiu esse contrato aí, porque, sem dúvida nenhuma, foi de grande ajuda. Então, The Lacerator disponível no Steam até o momento. Eu acho que depois chega nos consoles, o Death Elevator foi assim também. Custaria uns 30 mangos o jogo, que vale muito, se você é fã de terror, dá uma olhada, dá uma explorada, dá uma jogada. A gente que tá no mercado de games, assim, e tem esses camaradas que são incríveis, né? Que são os realizadores, os caras que vão lá, colocam a cara a tapa, se dedicam para lançar jogos, principalmente os brasileiros, cara. Se você aí gosta de jogo de terror, cara, vai na Steam, coloca na wishlist. Um dos grandes contadores, né, marcadores, uma das coisas dos números que importam muito para esses caras poderem fazer outros jogos é ter um número grande de wishlist lá, de você deixar na sua lista de desejos. Mesmo que você não for comprar, vai lá e coloca nessa wishlist, cara. Porque isso vai ajudar esses caras a produzirem mais. Então, meu recado aí para você, fã de jogo de terror brasileiro e que quer apoiar. E às vezes não tem como, mas saiba que isso é um apoio. Se você vai lá, pega um jogo de terror em português feito por um brasileiro lá e vai na wishlist, esse botãozinho que você clicou ali já vai ajudar o cara. Bom, e do Brasil a gente vai para os Estados Unidos, Los Angeles, um jogo chamado Xenotilt, ou Xenotilt, Hostile Pinball Action. Jogo de terror de pinball. Ele tem toda uma estética de terror sci-fi. Esse jogo aqui é da mesma galera que entregou há uns anos atrás um jogo absurdo, talvez o jogo de pinball que eu mais joguei na minha vida, chamado Demon's Tilt. Eles são, assim, jogos irmãos, um com a temática de demônio e outro com a temática de terror de ficção científica, ciborgue, alienígena, etc. Muito bonito, hein, Max? É muito, e ele tem, assim, uma proposta muito 16-bit Mega Drive, porém bem moderno, assim. Ele é ultra modernoso, mas ele vem com aquele chip Yamaha que sintetiza isso, aquele chip Yamaha bem característico. O chip Yamaha do Mega? Do Mega Drive. Foi usada por Aladdin também, né? O Aladdin usou muito pra fazer a trilha sonora do Aladdin do Mega Drive. Deve muito a esse chip Yamaha aí do Mega Drive. Não, cara. É o chip característico, né? O som do Mega Drive, ele é muito característico, ele tem um som muito metalizado, eu adoro. Então a trilha sonora é excelente. Eu não sou muito bom em jogo de pinball, seja analógico, seja digital, mas eu adoro. Tipo, se eu vejo uma mesa de pinball em algum lugar, eu jogo. Digital, esse aqui é o que eu gosto mais, porque apesar dele ter só uma mesa, essa mesa tem 3 níveis, então são 3 mesas dentro de uma só, então é cheio de chefão, é cheio de coisa acontecendo, de objetivos que você tem que fazer, é abarrotado disso. E é super difícil, por mais que nesse aqui eu não lembro disso ter no Demon's Tilt. O Demon's Tilt ele tá disponível em todas as plataformas. O Xenotilt, até o momento, é Steam, PlayStation 5 e Switch. Ainda não saiu no Xbox, é a plataforma que falta. Você tem umas opções, modos de jogo, uma delas, você escolhe personagens que te dão certas ajudas ali no meio da partida. Transforma a sua bolinha em outras coisas, o flipper também muda, às vezes o tamanho dele, às vezes... Não vou dizer o posicionamento, mas coisas acontecem com o flipper. Flipper, pra quem não sabe, é a pazinha que você, quando aperta o botão, ela joga a bola pra cima, né, Max? E por isso que chama fliperama, né? É tão bonito isso, vem tudo do pinball. Assim, é um jogo de pinball, né?
Eu tô colocando aqui, falando num programa de jogo, de filme com a temática de terror, que eu acho que tá tudo envelopado no terror. Então a gente já fez isso outras vezes. Tipo, que é um jogo de plataforma, que é um jogo que ele se encaixa em um outro formato, mas ele é envelopado na temática, então também acho que funciona. E eu fiquei muito tenso jogando isso aqui, honestamente, assim. Eu acho que normalmente eu fico tenso jogando pinball. E uma das minhas memórias mais antigas de jogar qualquer coisa em um fliperama é um pinball do A Hora do Pesadelo, que tinha uma luva do Fred Krueger no meio, assim, da máquina. É uma das coisas que eu mais lembro. E também pinball de Arquivo X, tem pinball de tudo quanto é coisa. Especialmente de banda, tem muito de banda também, né? Mas de filme de terror também. E esse aqui, ele apesar de não ter nenhuma propriedade licenciada, ele é 100% original, dá pra remeter a um sem fim de coisas, de Vingador do Futuro ao próprio Alien, pra dentro da temática Enigma de Outro Mundo, pra dentro da temática do terror. Assim, é maravilhoso, cara. O Demon's Tilt, ele era o meu jogo favorito, ele continua sendo o meu jogo favorito de pinball digital. Esse aqui tá ali de mãos dadas, só muda mesmo a temática. R$60 no Steam esse jogo? Cara, honestamente, é aquele clássico caso de só mais uma vez, sabe? Só mais uma partida. Vai que agora eu consigo, por que não? É tipo isso. Não sei se você gosta de pinball, Romulo. Acho que a gente nunca conversou sobre isso. Inclusive, uns tempos atrás... Ai, como é que é? O cara é inocente, né? A pessoa, quando ela é inocente, acho que, sei lá, Deus gosta das pessoas e fala assim, você é muito inocente ou você é muito burro, né? Eu peguei e fui pesquisar, porque eu falei, nossa, se um dia eu tivesse um fliperama, né? Um pinball em casa, né? Fui pesquisar lá. R$200 mil. Falei, o quê? Não dá, velho. Tipo, porque eu queria o do Guns N' Roses, tá ligado? Lembra? Tinha uma época que tinha o do do Iron Maiden, do Guns N' Roses, do Kiss. Ainda tem. Tá ligado? Uma época, ainda tem tudo isso. O maior problema do pinball é a manutenção, cara. É lugares que fazem isso, porque não é barato. Eu conheço alguns lugares de São Paulo, mas, cara, é realmente uma questão, assim, né? É complexo. Esse jogo é de um estúdio chamado, eu não mencionei, né? Esqueci. De um estúdio chamado Flarb LLC. E eu acho que o idealizador chama Ralph Barbagallo, do Hostile Pinball Action. Mais desse camarada aqui lá de Los Angeles. O cara manja de pinball, viu? E o que eu gosto é porque tem pinballs digitais que tem muita pretensão de simulação, especialmente o lance de física e tal. Esse aqui não necessariamente. Não. Tem uns que os caras fazem 2 telas de LCD. Você já viu isso aí? Já vi. Os malucos pegam uma TV, deita no formato da parte do pinball onde fica a bolinha. Muito genial isso. E a outra ele coloca em cima, né? Como se fosse a tela do contagem dos pontos. E aí ele adapta lá, sei lá, com o Raspberry Pi lá, sei lá, e faz como se simular na tela, como se fosse esse jogo aqui que a gente tá vendo, só que fisicamente, né? Com um gabinete, com um pezinho ali e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer é a própria física aplicada dentro do jogo, né? Porque, por exemplo, você pega um Zen Pinball da vida, ele tem mais pretensão de ser realista. Esse aqui, não necessariamente. Em muitos momentos, dado o que tá acontecendo na tela, e às vezes é coisa pra todo lado, parece até uns bullet hell da vida, de tanta coisa na tela. Então ele não tem essa pretensão. Então é bom deixar claro, porque eu sei que tem gente que prefere. É bem divisivo nesse aspecto, né? Então esse aqui vai mais pra esse lado. Uhum. Temos mais jogos, mas aqui tem no meio do caminho, tem uma longa marcha. Caminhe ou Morra, filme novo do Stephen King, inspirado no livro do mestre Stephen King. Chegou aos cinemas aqui no Brasil e fez um sucesso, hein? Muita gente comentando desse filme. Stephen King aí que estamos às vésperas do lançamento da série de It, Bem-vindo a Derry. Falaremos aqui no Gente Morta, com certeza. Mas agora é esse momento da longa marcha. Eu não li esse livro, já tinha interesse em ler mesmo antes do filme. E pelo menos pra mim sempre tem expectativa pra coisas de Stephen King, seja lá o que for. Mas ainda quando vem nessa coisa um tanto quanto mais realista, né? Onde o terror ele tá mais no texto, ou então em uma imagem explícita e chocante, ou na própria proposta que esse filme entrega, que eu acho bastante impactante, a própria proposta de A Longa Marcha, Caminhe ou Morra. Então, cara, Stephen King, pra mim, cara, depois de tudo que a gente vê acontecendo nos últimos tempos com o Neil Gaiman, eu tenho um cagaço de acordar um dia e ter uma notícia que o cara fez alguma merda, principalmente ele, que é um cara, mano, que ele é o baluarte aí da literatura de terror moderna, cara, tudo passa por ele, né? Assim como você, Maxon, tudo que sai, que eu sei que tem o nome dele, pra mim, eu tenho uma alta expectativa, né? Então, eu gostei. É um filme que supriu minhas expectativas. Eu gosto da temática, né? Do grupo junto com o Prol. Stephen King, ele sabe escrever jovem. Faz isso bem. É impressionante como ele consegue. Ele sabe escrever jovem e ele sabe escrever ou inimigos ou algo a ser superado, né? Principalmente com os jovens. Mas no caso, são amigos que não deveriam ter se tornado pela proposta do filme em si.
né? Eu queria que você desse a sinopse aí, Rômulo, porque depois eu vou puxar alguns pontos, porque eu achei esse filme um bom filme, mas ele tem pontos que excedem. Ele tem dois em específico que, pra mim, pegaram pesado, apesar de na totalidade, eu ter achado um filme ok, assim, não foi um absurdo, sabe, pra mim. Caminhe ou morra, né? É o seguinte, a ideia principal é, eles têm, eu não lembro, 50 jovens, né? É um evento anual, é aquela coisa de um futuro distópico não muito distante. É um evento anual onde 100 garotos, jovens ali, eles precisam simplesmente caminhar sem parar. Mas tem que ser num ritmo, né? Tem que ser num ritmo certo, assim. Não é nem correndo, não é nem muito devagar, é uma caminhada ok, assim, não é nada... Aquele trotezinho, né? Tá trotando, né? Trote olímpico? Jogging. Não, jogging, aquele que você não pode tirar os dois pés do chão, mas tem que ser rápido, mais ou menos. Que o cara vai andando, rebolando a bundinha. Eu sei que teve umas sessões nos Estados Unidos que o pessoal ficava na esteira assistindo. Rolou isso lá, o filme inteiro. Isso aí é imersão, hein? É quase cinema 4D. Porque esse filme, ele vai bem direto, assim, né? Chega ali o nosso protagonista, que é o queridíssimo Philip, que é o queridíssimo filho do Philip Seymour Hoffman, o Cooper Hoffman. Se não é o primeiro filme dele... Não, digo, é um dos primeiros filmes dele. Ai, meu Deus. Eu não sabia que ele era filho do Philip Seymour Hoffman. Ele é, cara. E ele é muito parecido com ele, não é? Muito parecido. Sim, agora que você falou, tudo faz sentido, né? Na verdade, esse aqui eu acho que é o 6º ou 5º filme dele. Eu tinha assistido só o Licorice Pizza, de 2021, mas ele já fez vários, cara. Ele tem o Mestre do Crime, Poetic License. O cara tá aí fazendo... Mas, além dele, que tem ele chegando lá, interagindo com a molecada ali, eles se enturmando. Tem o Luke Skywalker botando os pingos nos is, que é o Major, sim, né? O Mark Hamill, dando as regras, como funciona. Ó, vocês vão andar, vocês vão ser o futuro da nação. Só vai uma pessoa, é só um moleque que vai conseguir. Por isso que eu comentei aquele lance de fazer amizade, porém, não necessariamente, porém, e aí, o que vai ser disso? Porque é só um, né? E você tem 3 chances, se por algum motivo você vai amarrar o cadarço, tá com vontade de cagar, etc, 3 avisos. No 3º aviso é tiro na cabeça, morreu. Então a pessoa é definitivo o negócio. Tem o David Johnson, que fez Alien Romulus também. Esse é o destaque. David Johnson é o destaque. Esse cara eleva esse filme. Assim como ele fez com Alien Romulus. Esse ator, ele é brilhante, absurdamente fantástico a atuação que esse sujeito entrega. Ô Gil, a partir de agora, toda vez que a gente fala Alien Romulus, coloca um plim. É muito maravilhoso isso, cara. Eu amo esse filme. E o que é interessante é que o David Johnson no Alien Romulus e nesse filme são, assim, opostos extremos. E sim. É impressionante o que esse ator entrega. É impressionante, eu fico chocado. Por isso que eu digo, é um filme que eu achei um filme bom, que passa uma mensagem, apesar de um desfecho para variar no Stephen King, né? Um desfecho aquém do que entrega a experiência como um todo. Mas o filme não é o seu final, nunca foi, nunca vai ser. Mas esse ator aqui... Tem 3 destaques, mano. Tem 3 destaques nesse filme aí. É o filho dos Philip Seymour Hoffman, que é o Cooper Hoffman. Exato. O David Johnson. E o Francis Lawrence, que fez Jogos Vorazes, fez Constantine, cara. Então eles estão lá. Estão dividindo o protagonismo ali. E assim, o mínimo que eles têm que caminhar ali é 4, 8, 5 km por hora. Não pode ser mais nem menos, né? E como você falou, se for 3 advertências na 4ª, tchau. Caixão e vela preta. E assim, nessa distopia, né? Porque isso aí é um bagulho totalmente distópico, né? Então, nesse meio, surgem diálogos muito bons, Maxon. Com certeza. Diálogos muito bons ali entre os caras, porque eles sabem que, mano, como você falou assim, vai sobrar um, né? Então, assim, eles têm que ficar 100 minutos, né, Maxon? Tem que correr, sair durante 100 minutos do filme aí sem parar e... na verdade são dias, o filme é um filme longo, mas aí são dias. E aí, tô com sede, não sei o que. Eles vão suprindo suas necessidades fisiológicas na marcha, não pode parar de jeito nenhum. A que preço, né? De como, né? Se amparando pra pegar no sono, pra fechar o olho, pra dar mesmo andando. Então é uma coisa maluca de se ver. E é um dos problemas do filme, né? Porque enquanto em momentos tem uma coisa intensa, é claro que não dá pra ser assim o tempo inteiro, mas à noite, tem momentos de noite ali que são muito tensos, enquanto que o filme prefere levar pra um lado um tanto quanto mais simplificado em outros momentos. Entendi. Então assim, eu não senti uma coisa muito em tempo real acontecendo ali, sabe? Então essa foi uma das minhas maiores problemáticas pro filme. Eu preferiria que a coisa fosse mais... não fosse tão extensa, não tô dizendo com relação ao tamanho do filme em si, mas que o filme tivesse uma preocupação em mostrar minuto a minuto a coisa acontecendo, como às vezes acontece em plano sequência de diálogos muito intensos, muito interessantes entre várias dessas personagens aí.
que se destacam sempre os dois protagonistas, mas existem vários outros ali que também completam. E muitas personalidades, de muitas formas, de muitos passados, muitos históricos, muitas culturas, muitos lugares. Aos poucos ele também vai mostrando um panorama um pouco maior do mundo, da realidade, não só dos Estados Unidos, mas por que isso está acontecendo, qual que é a finalidade desse negócio, né? O que fez acontecer esse evento anual, por que acontece. Então, nesse diálogo, porque é um filme meio que em tempo real ali, né? Não tem elipse de nada, não volta pra trás, não vai pra frente, não mostra nada além da própria conversa. Isso eu achei que foi muito acertado parte do filme. Esse diretor, ele tem um histórico, muito videoclipe, muita trilha sonora, né? Tem um histórico muito de videoclipe, ele dirigiu. Você pega a filmografia do cara, e foi de Avril Lavigne a Alanis Morissette, Nine Inch Nails e Shakira, Britney Spears. O cara dirigiu muitos clipes, tipo Janet Jackson, Green Day, Incubus. E aí no meio do caminho ele fez um Constantine. No meio do caminho ele começou, ele se enveredou demais ali em Jogos Vorazes, fez vários, né? E agora resolveu dirigir o Stephen King, que ele entregou uma direção boa, assim. Eu separei umas curiosidades desse filme aí, Max, eu posso falar? Opa, diz aí. Você sabia que o Stephen King, embora ele não tenha dito nada e que não foi intencional, ele reconheceu que esse livro dele, né, ele pode ser visto como uma crítica à guerra do Vietnã, entre outras coisas. Ele viveu isso muito intensamente, né, na juventude. Então ele carrega isso. O Stephen King sempre diz que você tem que escrever sobre aquilo que você tem conhecimento de causa. Conhecimento, exatamente. Ou se você não tem e você tem interesse, passe a ter, pesquisando, estudando, etc. Então. O que nos leva a crer que ele tem uma vida desgraçada, né? Porque tem conhecimento de causa de tudo que ele escreve. Na verdade, eu diria que ele é um sujeito bastante altruísta. Ah, cara, só o fato de ele vender os direitos dos roteiros dele por $1 para as pessoas fazerem, né? Então, já diz muito sobre o cara, né? Exato. O Cooper Hoffman aqui, ó, ele falou que o elenco caminhava aproximadamente 24 quilômetros sob o sol escaldante lá no Canadá, lá em Winnipeg. Caramba. 24 quilômetros no Bairro do Sol. É aqui, ó. É tenso. O Mark Hamill, ele considera que esse personagem que ele fez, o Major, que é o personagem mais cruel que ele fez em toda a carreira dele, e que foi justamente isso que fez com que ele aceitasse e quisesse fazer Ele entregou a voz do Coringa ali, né? Sim. Eu achei um tanto caricato, mas depois eu já me acostumei. Não tem uma participação muito intensa, mais ali pro final. Eu li uma entrevista do David Johnson, né, a respeito desse papel. Ele falou que ele fez questão de não falar com o Mark Hamill em nenhum momento, justamente para ele ter essa construção de um personagem muito cruel, muito distante. Os atores em cena, no set, não interagiram, nada além do que no próprio filme, né? E, tá toda a molecada lá com o Luke Skywalker lá, né? Todo mundo... Mas não. Ele fez isso, fez questão, e eu acho que ele traz muito, porque, cara, ele consegue transitar em momentos muito tensos para momentos descontraídos de uma forma muito brilhante. Eu acho que, inclusive, ele até puxa o Cooper Hoffman, que é um bom ator, mas, cara, se não fosse pelo David Johnson, eu acho que... desse lance que você falou sobre não conhecer, né? Quando o Cooper Hoffman... quando o Mark Hamill soube disso, que ele não queria conhecer antes de filmar, o Hamill cancelou um evento que ia ter com o elenco para respeitar o processo criativo do cara. Olha como as coisas são, né? Fantástico. E os soldados do filme, eles estavam usando tanto o uniforme quanto o armamento da época, que a história se passa em 1979, então eles estavam usando os uniformes verdes ainda, do exército norte-americano, e os M16, né, os M16. Hoje eles usam outros armamentos muito mais modernos, né, cara? Então, assim, é um trampo muito bem feito, né? No livro são 100 caras, meio que... São 100, eu falei, eu respondi. 100, mas foi reduzido para 50, para ser um de cada estado, né, dos Estados Unidos. Ah, interessante. Eu li aqui que eram 100, mas eu não me lembro de ter tanta gente assim no filme. Pensando. Esse conto, né, A Longa Marcha, O Caminho Morra, é uma das 4 adaptações que o King lançou em 2025. Daí teve o Sobrevivente, O Macaco e A Vida de Chuck. E junto com esse teve o Longa Marcha, Caminho Morra. Nossa, precisa assistir. O Vida de Chuck é o filme do Mike Flanagan. Precisa assistir isso com o Tom Hiddleston, deve ser ótimo. Precisava assistir isso aí. Quando a gente fala capa, é que a gente é velho, a gente lembra da capa, tiver o pôster, né? O Tom Hiddleston dançando, né? Parece bem legal. O Mike Flanagan, eu acho que é o primeiro filme dele que não é de terror. Será? Mas é isso, ó. Eu particularmente gostei. É um filme atípico do Stephen King. E se você parar pra pensar só no filme de 2025, também é diferente. A gente tá aí às vésperas do lançamento da série, do It, que... Welcome to Derry, né? Seja boa, tem altíssimas expectativas. Bem-vindo a Derry, apesar de que eu tenho muitos problemas com o último filme do It. A gente vai ter o Bill Skarsgård de volta como Pennywise e tal. É uma história original, até onde eu sei. Eu não acho que seja adaptado de nenhum lugar, eu acho que é uma história original. Posso estar falando bobagem.
Mas quando a gente falar a respeito da série depois de ter assistido, traz mais detalhes e comenta e tal. Mas agora, estender para os comentários, caso você tenha assistido a longa marcha. Eu recomendaria para quem é fã do Stephen King. Gostaria de conversar a respeito. Não colocaria nem num top 20 filmes do Stephen King, assim, baseado em obra do Stephen King. Ah, falando nisso, só puxar uma última informação. Quem assina o roteiro desse filme, quem adaptou o conto para o filme, é um camarada chamado J.T. Mauner, que ele escreveu recentemente um filme que a gente comentou aqui no Eu Ouso Gente Morta, que eu gostei muito, chamado Desconhecidos. Strange Darling. Não só escreveu, como dirigiu também, aquele filme com o Kyle Gallner e a Willa Fitzgerald, que eu gostei demais, porém já achei muita gente que não gostou. Então é um filme divisivo, ele é um filme bem esquisito. Muita gente falou que é um terror tarantinesco, concordo. Tem muito de Quentin Tarantino em Desconhecidos. De qualquer forma, eu acho que é um filme que vale assistir por conta da não linearidade da montagem no roteiro. Achei excelente. E eu sou fã número 1 do Kyle Gallner. Qualquer oportunidade que eu tenho de mencionar esse camarada aqui, eu farei, porque ele é um ator muito subestimado, merecia muito mais espaço, porque ele é fantástico. E só pra fechar, falando do Kyle Gallner, ele fez um filme que ele é protagonista, que normalmente ele não é, que eu acho que a gente comentou aqui no Gente Morta, ou pelo menos citou em algum momento, que é o Carona Aterrorizante, um filme de 2023, Mano, chamado The Passenger, no original. Falamos, né? E foi assim, do nada eu cheguei pra você e falei... Foi no Sorria 2, não foi? No Sorria 2? Eu falei, Max, eu assisti um filme assim. Mano, quando eu falei que eu assisti esse filme, você falou, mano, esse filme é muito bom, cara. A gente começou a conversar, falamos, cara. The Passenger, né? Carona Aterrorizante. A capa é amarelona, né? A capa, de novo a capa, né? Amarelona, né? Vermelho e amarelo. Tem um carro amarelo. É isso, cara. E aí o que o cara trampa no bagulho ali, numa lanchonete, né? Uma hamburgueria, exato. Hamburgueria, aí o cara chega lá pra... Nossa, que filme. Assistam, hein? Fantástico. Carona Aterrorizante. Assistam. Surpreendente, gostei muito. Bom, Romulo, a gente tem mais filme, mas antes eu preciso citar 2 jogos. Eu vou dizer que, assim, o próximo era um jogo que eu tinha muita expectativa, por conta de quem tá por trás do jogo. Se chama Hotel Barcelona. É um jogo da White Owls Inc. Essa produtora é a produtora do Swery, que é um grande desenvolvedor japonês. Gosto muito dele, acompanho ele desde tempos de Last Blade, por exemplo. Mas ainda quando ele foi pro lado do terror trash, um terror que abraça muito Twin Peaks, chamado Deadly Premonition, um jogo que fez bastante sucesso uns anos atrás. Então a expectativa é sempre grande, ainda mais quando tem a proposta do terror. E aí, no caso, ainda tem a participação do Suda, Goichi Suda, da Grasshopper, game designer que eu gosto bastante também. Então esses 2 caras que têm muito em comum, trabalhando juntos, entregando um jogo muito envelopado no terror oitentista. Ele traz ali esse Hotel Barcelona, onde serial killers ficam aprisionados ali, num negócio meio parecido com aquela temporada do American Horror Story, do hotel, da Lady Gaga, nesse sentido. Aí joga uma personagem chamada Justine, que ela é uma marechal, alta patente e tal, e ela tá ali com outras 2 pessoas. Me parece dar a entender a princípio de que ela é um tanto quanto ingênua e tal, mas muito pelo contrário, ela tem uma entidade dentro dela que não gosta de ser intitulada demônio, ela prefere ser intitulada como um titã secular. E aí eles vão parar de alguma forma nesse Hotel Barcelona. Na real, o que ela quer mesmo é vingar a morte do próprio pai, e ela descobre que há uma bruxa dona desse hotel que foi a responsável, é uma das grandes responsáveis, e ela faz esse pacto com essa entidade e tal, e vai pra lá. Então, assim, apesar da temática, esse é um jogo de ação. Então é mais um caso de que é um jogo envelopado no terror. Por exemplo, a primeira serial killer que a gente enfrenta é num lugar chamado Diamond Lake, que é como se fosse uma Crystal Lake. É tipo um Jason com requintes de jogador de beisebol. Então tem umas misturebas de muitas coisas. Então ele é um jogo 2,5D de ação, roguelike. Mais roguelite no sentido de que se você morre, você recomeça. Meu Deus, é droga, é crack. É coisa cíclica. Só que assim, eu vou te dizer, cara, isso aqui pra mim é a minha grande decepção de 2025 enquanto videogame, porque a expectativa era alta e o gameplay é muito fraco. O gameplay base do jogo, que é um jogo de ação com elementos de plataforma, etc e tal, eu achei mal feito. Eu achei não responsivo, eu não gostei de jogar e foi assim um suplício chegar até o final. Por conta da coisa cíclica do roguelike, que é uma dificuldade pra mim grande, ele não é daquele tipo que se você chega no último chefe e morre, você precisa recomeçar, é mais por área. Então cada fase, digamos, é como se tivesse esse chefão, essa temática. Então seria um recomeço daquele ponto. É claro que você pode levar a coisa a longo prazo, você vai ganhando mais recompensa, porque é aquele tipo de jogo que tem um monte de coletável ali no meio das fases, que você compra pontos de habilidade, tem até um paintball no hotel.
que esse pinball é bastante profundo, apesar de ser um pinball bem mal feitinho, ainda mais que a gente falou do Xenotilt agora há pouco, né? Ah, mas o Xenotilt é um jogo baseado nisso, então tem que ser mais caprichado, né? Não dá pro cara fazer um... Mas se me mete uma máquina de pinball ali, faz direito, sabe? Mas esse jogo aqui, infelizmente, pra mim, não fez direito nada. Pô, louco. Então eu fiquei chateado jogando. Até mesmo esse lance das referências e a loucura da história em si, dos personagens. Não consegui embarcar em Hotel Barcelona, por mais que minhas expectativas eram altas, por gostar dessa galera envolvida, acompanhar a carreira dos caras. Então, achei um jogo assim, bem mais ou menos. E também tive muito problema de bug, sabe, Romulo? Pô, essa galera é veterana em videogame, me entregar um jogo tão cagado assim, fiquei chateado. É um jogo que está disponível em todas as plataformas, menos no Switch. Não é um jogo preço cheio, porque ele entrega bastante conteúdo. Eu mesmo acabei com umas 15 horas, me deu trabalho acabar. E me faltou fazer muita coisa, viu? Mas, cara, eu fico pensando como é difícil você dosar o que você entrega pra pessoa, pra essa coisa cíclica do roguelike ser instigante, porque é muito a conta-gotas, do tipo, pô, você compra dash aéreo, você compra a possibilidade, você tem que comprar na árvore de habilidade a possibilidade de você comprar no jogo de uma mercadora ali outros tipos de arma, sabe? Tipo, é muito burocrático o sistema, assim, do jogo, é muito chato, é um jogo chato, assim. Além de ser um jogo chato, ele é um jogo não funcional no básico, que seria o combate, né, os combos, a sequência de plataforma, o pulo pouco responsivo da personagem. Então, assim, fiquei chateado com o jogo, fiquei decepcionado. Mas tá lá. Outra coisa, não tem texto em português brasileiro. E tem bastante texto, né? Os personagens conversam bastante entre si. Você, às vezes, entre uma partida e outra, você consegue explorar o hotel para ir jogar pinball, ou conversar com um barman, conversar com essa vendedora de armas. Existem personagens ali no hotel que você interage. Nada demais, mas existe. Então, assim, fui de coração aberto, sabe? Tava preparado para adorar, afinal, as pessoas envolvidas, a temática, essa coisa de filme de terror 80, splatter, etc., grandes franquias, homenagem e tal, a maluquice do... quem conhece sabe como é, do Suda, e me entregou um jogo bem mequetrefe. Não recomendaria Hotel Barcelona. Poxa vida. Agora, por outro lado, eu recomendaria o nosso jogo final dessa edição do Gente Morta, que é um jogo francês, de um estúdio chamado... Na verdade, nem é estúdio, é o nome do camarada, Bastinus Rex. É o pseudônimo do nosso camarada que entregou esse jogo aqui, que chama Karimara. Beneath the Forlorn Limbs. Nossa. Então esse aqui é a nossa trinca, hein, Romulo? É o último jogo da Critical Reflex, essa distribuidora bizarra que a gente tem falado aqui, que entregou o No I'm Not a Human e que entregou o Eclipsion, recentemente, que eu comentei desses dois. O No I'm Not a Human, eu tô louco pra jogar. É absurdo. Espero que chegue aos consoles. Mas esse Karimara aqui é uma experiência bem breve, é um jogo curtinho, só disponível no Steam, um jogo que custa uns R$15. Karimara, eu não entendi muito bem se é um título, um cargo, um ofício, ou se é de fato o nome desse personagem que a gente controla. Que é como se fosse um duende gnomo, é um ser menor, assim. Então ele é contratado por uma mulher, uma senhora, para exorcizar um fantasma da casa dela. Só que assim, o jogo ele se vende todo como se fosse um contos de fada, assim, ó. Até mesmo na paleta de cores, como se fossem aqueles livros de pop-up, sabe, infantis, que você abre, as coisas pulam, assim, das páginas. Então, assim, foi amor à primeira vista. Bateu o olho nisso aqui, fiquei apaixonado nesse negócio. E aí é um jogo que essa criatura se comunica através de cartas. Então tudo que você interage no cenário, uma flor, uma coruja, e a coruja conversa, é uma coruja desbocada, chata pra caramba, viram cartas do Karimara, do Karimara. E daí você abre novas opções. Daí você tem mais possibilidades de diálogo com essa senhora e com outras coisas, com essa própria coruja e com outras coisas que você vai explorando a casa, especialmente com um fantasma que tá lá no porão, que você foi contratado para exorcizar esse fantasma. Só que, para você fazer isso, você precisa entender o que houve nessa casa, qual que é a história dessa casa, a história dessa mulher, a história dessa coruja, desses cadáveres, desses esqueletos que você encontra, dessas coisas esquisitas que tem nessa casa. Para você, de uma forma um tanto quanto investigativa, tecer um fio da meada, daí se confrontar com esse fantasma no porão. Eu acho que é um jogo diferente o suficiente, né? Não, você já viu alguma coisa parecida com isso que eu falei? Não, não. Então pra mim isso é um grandíssimo mérito, sabe? Se isso você não viu, meu irmão, você tá perguntando pra mim, você tá louco, brother. Não. Então, É assim, bem diferente. Amei esse jogo. Amei, foi assim, você acaba numa sentada, assim, sabe? Tipo, 1h30 eu tinha terminado. Aquele tipo de jogo que você fica refletindo depois, tipo... Só videogame mesmo entrega um negócio desse. O videogame é uma coisa muito maravilhosa mesmo.
Então a gente tá nessa trinca da Critical Reflex. Eu diria que o No, I'm Not a Human. A Critical Reflex, sempre bom deixar claro, é a distribuidora, né, que abraça projetos muito esquisitos. O No, I'm Not a Human é de fato um jogo muito perturbador, que conversa muito com essa nossa realidade pós-pandemia, de realizadores e desenvolvedores de jogos que viveram isso intensamente e traduziram isso, exorcizaram isso na forma de um videogame. O Eclipse é uma experiência sem pé nem cabeça, mas muito impressionante visualmente, bastante fantasiosa e tal. E esse aqui é uma coisa mais, como eu posso dizer, é um conto de fada sombrio, maravilhoso e bastante único. Mas são experiências muito distintas e que eu recomendo em iguais medidas, essas três aí. Pô, Maxon, você falou de pós-pandemia, cara, e a gente não tá na pauta, mas eu gostaria muito de falar de um jogo, cara, que eu vi na BGS, completamente indie também, os caras estavam com um standzinho lá, mostrando o jogo e tal, a galera do Ex-Ignorantia, que é um estúdio lá de Curitiba, né? Falei com o André, o Cid Osna. Ele era um cara, mano, ele é um cara dos nossos, Maxon. Joga RPG, o cara escreveu, ele tem um sistema de RPG próprio deles, de livro mesmo, sabe? E esse jogo aí, esse RPG que eles têm esse sistema próprio, né? Ele vai me mandar os PDF e a gente vai jogar, Max. Eu vou dar um jeito de a gente fazer uma aventura aí e jogar aí. E eu pedi pra eles têm um livro físico, eu quero comprar um livro físico, autografado, óbvio, né? Eles estavam com um jogo lá que se chama Crow's Requiem, né? O Requiem dos Corvos. A história é o seguinte, a gente tá num mundo ali pós-pandemia, só que não passou. Então são 70 anos já que a pandemia não acabou. Então assim, as pessoas estão vivendo um desespero e aí existem os caras que são chamados os Corvos, que são os coletores de corpos. São pejorativamente chamados de corvos. É como se fosse um Uber. Você trabalha pro governo, você tem seu carro frigorífico e aí aparece a chamadinha de um passageiro, mas é tipo pra você ir buscar o corpo de alguém que morreu do vírus, né? Tipo Rabecão, é o Rabecão. É o Rabecão. Já botei na minha lista de desejo aqui o jogo já. É uma visual novel, tá? Ele se classifica como um CRPG, RPG de computador. Eu joguei lá, cara. Eu joguei o primeiro capítulo lá e fiquei maluco pra jogar o resto, assim, porque termina, sabe, com aquele cliffhanger e aí você vai e você pode aceitar as corridas, né, entre aspas, para ir buscar os corpos e nisso você vai descobrindo coisas do mundo, que tem várias cepas já que teve, né? Então assim, quando pensa que vai ter uma esperança, aparece outra cepa pior de doença. E aí tem 3 grupos, né, que são os caras que são os fanáticos religiosos, que acreditam que essa doença é um castigo divino, e tem os caras que são os militares, o mote dos caras é ordem e regresso, não ordem e progresso, né? Parece alguma coisa que a gente conhece aí, né? E o outro são os anarquistas. Rômulo, o jogo tá previsto pro ano que vem. Quando sair, a gente joga e esmiuça e vai fundo nele. Mais uma vez, vai lá e coloca na wishlist, cara, porque esses caras são sensacionais. Já fiz isso, já. Quero muito jogar. Queria mandar um abraço aqui pro André Osna, que conversou tanto comigo. Eu conversei com ele, conversei com os outros caras, os outros brothers de desenvolvimento que estavam lá. Dei meu feedback, falei, e se fizesse isso, isso e isso? Os caras perguntando, né? Aí eu falei, acho que é legal isso. Os caras, caramba, que boa ideia, né? Então, queria só isso, só falar desse jogo aí. E pela página do Steam, já tem muita informação lá. O negócio tá bem adiantado no desenvolvimento, a impressão que dá aqui, pelo que você jogou também, né? Sim. Tem muita informação aqui, não é toda a página de Steam de jogo que tem tanta informação assim. O que é um bom sinal, né? Já vi aqui que no bar tem um menininho da Bruxa de Blair aqui, de gravetinho, né? Os caras dos nossos, eu falei pra você. Já me ganhou, já. Sensacional. Bom, Romulo, e agora a gente tem mais um filme sul-coreano de terror estreando no cinema. Então é sempre um momento a ser celebrado, chamado Ruídos. Sim. Pesquisei o diretor, Kim So-jin. Eu fico sempre chocado que é o primeiro filme do cara. Como que o cara me estreia em cinema, em longa-metragem, com um filme desse? E mais, né, porque por mais que ele tenha uma proposta de terror, existe um elemento sobrenatural dentro desse filme, ele também é uma crítica social a algo que tem acontecido lá na Coreia do Sul, especialmente nas megalópolis, nos centros muito cheio de gente. Então também conversa com isso, que eu até conversei com o Rômulo antes da gente começar a gravar, que a Netflix soltou recentemente, acho que foi em julho, um filme também sul-coreano chamado Meus 84 Metros Quadrados. Sim. Que é muito semelhante em proposta. E é interessante porque da parte realista, entre aspas, da crítica social, socioeconômica, são filmes que se conversam demais, porém, no elemento sobrenatural, cada um vai para um lado completamente distinto. Então eu achei muito interessante como eles se completam. A gente tem que falar que ele tá no catálogo da A2, né? Que vem se destacando por trazer essas produções internacionais aí, do gênero, justamente porque foi ela que trouxe a franquia Terrifier pro cinema.
Então, cara... A 2, ela arrisca, assim, trazer... Filme sul-coreano tem dado muito certo, né? Tudo que a Coreia do Sul tem exportado de cultura, música, cinema, videogame, tem feito muito sucesso fora da Coreia. O cinema já há décadas, e a gente fala muito, enaltece muito cinema sul-coreano aqui. Então é sempre uma grande oportunidade. Quando chega no cinema, é melhor ainda. Então esse ruído está disponível lá. A gente tem que agradecer também, Maxon, que a gente recebeu acesso antecipado. O nosso acesso. Agradeça. Com certeza. Nós aqui do Eu Gente Morta, agradecemos todas as empresas que nos apoiam, que acreditam no nosso trabalho aqui. Na real, não é um trabalho. A gente encara como tal, mas a gente não tem um salário aqui. A gente faz por amor mesmo. A gente faz para entregar para vocês que nos escutam, como a gente costuma falar, aquela conversa em turnos, né? No youtube.com/maisquehorror, que é onde vocês conseguem conversar conosco através dos comentários. A gente sempre, desde o primeiro episódio, a gente passou dos 120, fora os episódios especiais, e a gente nunca teve um episódio que a gente não leu os comentários, né, Maxon? É muito importante para nós. Exatamente. E essa história aqui gira em torno de 2 irmãs, uma delas tem baixa audição, e elas passaram por um trauma, elas são órfãos, perderam os pais em um acidente. E ela trabalha numa firma, som muito alto. Então o filme ele faz muita questão de mostrar como é esse ambiente muito barulhento da percepção da nossa protagonista, que é Ju Yeon, vivida pela Lee Sun-bin. E a irmã dela é a Ju-hee, vivida pela Han Soo-ah. Exato. E o que acontece no começo do filme é que ela desaparece, né? Elas não vivem mais juntas, existe um momento de crise e separação entre elas, por conta de barulho, e aí volta muito isso. Esses centros urbanos, com esses edifícios com muitos e muitos e muitos apartamentos, que tudo é muito perto e se ouve tudo, som que vem de cima, de baixo, dos lados, ela entrou numa paranoia de que ela não conseguia dormir, não conseguia viver por conta dos barulhos dos vizinhos. E entra nessa guerra por conta disso. Daí que conversa muito com aquele filme da Netflix que eu comentei agora há pouco. E aí ela vai embora. As irmãs elas brigam e a Ju Yeon sai de casa. Só que a irmã desaparece, sem aviso prévio. Deixou uma mensagem justamente no dia do aniversário. Elas iam comemorar o aniversário dela. E ela vai até lá e começa a tentar ligar os pontos e entender o que houve. Já que a polícia não parece muito interessada em ajudar, ela parte nessa investigação do que aconteceu. E aí entra o elemento sobrenatural. Existe uma presença, algo de fantasmagórico, reside aí, que existe aí, que inferniza a vida dessas pessoas, além da própria questão dessa guerra entre vizinhos. Existe um vizinho que deixa mensagens do tipo: pelo amor de Deus, você tá fazendo muito barulho, eu não consigo dormir, eu vou tomar medidas drásticas, e tipo, ela não faz nada, e ainda assim esse vizinho parte pra agressão física mesmo. Então, é um filme bastante tenso nesse aspecto, né, Rômulo? Eu pelo menos achei assim, fiquei constantemente nervoso, assim, sabe? Aquela coisa tensa do tipo, o que é pior, né? O sobrenatural ou o real nesse caso? Sempre é o real, Max. Tudo bem, mas o sobrenatural é bastante inserido aí, bastante incisivo em mostrar trabalho, digamos assim. Então é uma disputa nesse aspecto, é isso que eu digo. Tá empenhado, né? Tá empenhado. Eu tô falando da realidade da protagonista, porque a atuação é muito intensa, entre questões do tipo, o que é esse cheiro que eu tô sentindo? Por que tem tanto lixo aqui nesse porão? O que aconteceu aqui? E aí vai descobrindo muitas questões de muito tempo desse lugar, né? Existe um passado tenebroso nesse lugar que vai vindo à tona conforme a investigação vai acontecendo. E no caso, ela estava atrás da irmã, acaba se tornando algo muito maior. Sim. Me fez lembrar, fora do âmbito de sobrenatural, do Rush, daquele filme do Mike Flanagan, né? Com a Kate Siegel, sim. É a esposa dele, né? A esposa do Mike Flanagan, que faz a personagem principal lá, que é surda também. No caso aqui, a Jo Yeon, ela só tem baixa audição, ela consegue escutar com o aparelho, né? Inclusive, a gente aprende muito dessas coisas de acessibilidade, desses assuntos. Eu aprendi muito com a Able Gamers, acho que você também, sobre baixa visão, baixa audição. Então, assim, é um filme que fala sobre esse assunto, né? Esse tema, e de uma maneira que, cara, imagina você, que já escuta, que você tem a audição aí 100%, e imagina você não escutar e você ter que lidar com isso. Mas aí que tá, aí que o filme é inteligente em alguns momentos, eu gostaria que ele tivesse ido mais fundo nessa questão. Ela tem esse aparelho auditivo que ela abaixa o volume, e aí ela fica, e ela consegue aumentar e diminuir de acordo com o momento ali. Por isso que eu acho que a presença sobrenatural é uma incidência excepcional nesse filme. Porque ela pega e ela consegue desligar aquilo. E se essa presença, ela quer se mostrar ali, ela quer afetar de alguma forma a Ju Yeon, se ela não faz mais uso do som, se ela não consegue mais fazer uso disso, e aí, como que funciona? Como que o filme vai desenvolver daí? Essa é a questão que esse filme trouxe, que eu nunca tinha visto em um filme de fantasma, entre muitas aspas.
Eu achei isso muito interessante, sabe? Como o filme lida, mas eu gostaria que tivesse ido mais ainda, tivesse explorado isso mais. São só alguns poucos momentos no filme. 90 minutos, 100 minutos. E a gente tá acostumado com o cinema coreano, ele tem muito esse lance do sobrenatural de espíritos, né? A gente vai pro Exuma, que pra mim é um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, de exorcismo, né? É um filme de exorcismo, né? Exuma, né? Não é um exorcismo cristão, mas é. Não é é o filme de exorcismo, o Exuma. Cara, e quem não assistiu também, fica a dica pra vocês aí, Exuma, Exhuma. Melhor filme de terror do ano passado. Cara, e assim, filminho que dá probleminha pra dormir depois, né? Você fica com medinho. A gente tem a sorte de viver num tempo em que toda a produção audiovisual de terror oriental ali, a gente diz coreana, tailandesa, taiwanesa, japonesa, cara, tá no seu ápice. E Ruídos aí vem pra mostrar que os caras também não estão de brincadeira. Eu gostei muito, mais uma vez, quero agradecer também o Léo Rolim da A2 Filmes aí que enviou pra gente, cara. Só manda mais que a gente tanca aqui. A2 vai do filme de terror do Popeye pra filme de terror alto nível sul-coreano, assim. Então, aproveitando, fazendo o gancho, Ruídos no cinema, e na Netflix, Meus 84 Metros Quadrados, Wall to Wall, que é o nome em inglês, são filmes que conversam muito. E essa questão, dessa problemática urbana de uma megalópole, mostra como o terror ele é um refúgio, ele é um escape, né? Um grito com relação a uma crítica, com relação a um momento, ele marca ali. Sabe aquela coisa do datado, que as pessoas usam como pejoração para as coisas? O terror faz questão de ser assim, de datar aquele momento histórico para ser uma fatia do tempo, do espaço, para ser uma crítica social que está acontecendo. Então, esses dois filmes, eles são exatamente isso. Eu não tinha noção que isso era uma problemática na Coreia do Sul moderna. E depois de assistir esses filmes pesquisando sobre, é um problema gigantesco de urbanização. O prédio, ele é como se fosse um espelho social, né? Exato. Você parar pra pensar, né? Esse filme usa o espaço físico como símbolo de desigualdade. Da mesma maneira que outros filmes como o Parasita usa, né? É um símbolo muito de desigualdade, que esse edifício onde elas moram, né? Ela reflete esse colapso aí social. A gente entra vê os apartamentos tudo cagado, desorganizado. Aquele porão imundo, com lixo, né? E aí, essa direção mostra isso como um retrato dessa crise imobiliária, que sensação claustrofóbica que tá na vida urbana dos coreanos, né? Que vivem na cidade. Um dos maiores problemas é o seu próprio espaço, a intimidade, que passa a não existir mais, porque você invade o espaço do próximo a todo instante. Isso é uma questão lidada nesses dois filmes. Então, fiquei feliz com Ruídos no cinema. Altamente recomendado. E é isso que tínhamos para esse Ouço Gente Morta, Rômulo. Agora vamos para a nossa queridíssima Ágora Profana. Começa agora, Ágora Profana. Estamos aqui com a Ágora Profana do nosso programa Eu Ouço Gente Morta 120. Silent Hill no Japão, Alien na Terra e Dexter Back from the Dead. Ressuscitado, cara. O Dexter, cara. Ó, aproveitando, vai ter segunda temporada do Dexter Ressurreição. Nossa, que alegria. Eu acho que um dia depois da gente ter gravado, o próprio Michael C. Hall, nas redes sociais dele, fez um videozinho lá, anunciando que vai ter segunda temporada. Não sei quando, mas vai ter. É isso. Falaremos mais de Dexter aqui. Exatamente. E quem sabe as pessoas tenham assistido, ou então a gente tenha instigado curiosidade. Porque fã de Dexter é uma coisa mais das antigas, né? Trazer a galera de volta pra Dexter com algo de tão alto nível assim. Cada vez nossas coisas vão ficando sendo mais das antigas, né? Você já parou pra reparar isso? Com certeza. Como diria a Cazuza, o tempo não para, né, meu amigo? E manda bronca aí no primeiro. Ó, comentário gigante do Mr. Pickles 666. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros mestres infernais da sétima arte. Mandou até umas cruzinhas de cabeça pra baixo. Olha isso, como que faz isso? Gostei. Queria comentar o cast inteiro, mas aí eu precisaria consumir sozinho todo o conteúdo que vocês dois consomem juntos, kkkk. Eu sei que consigo consumir algo próximo da frequência do nosso caro poliglota, mas o Maxon não dá pra acompanhar. Nem com 2 semanas de pausa entre um cast e outro, como era antes, eu conseguia ficar em dia com o Maxon. Suspeito que ele tenha feito um pacto com, entre aspas, algo, além da nossa compreensão. Olha, eu já falei disso. Eu não tenho muita vida social, eu já falei que o pacto é esse. Não. Eu já falei isso. Eu falei assim, ó, Maxon, da onde você tira tempo, meu irmão? Eu durmo pouco e não tenho vida social, é isso. Porque as pessoas vão pensar, o Maxon, ele é um cara que vive numa caverna, numa masmorra, cercado de livros e jogos e games e filmes e não tem vida social. Não. O Max é casado. Tem a senhora Max, a dona Vanessa, que também demanda o tempo de seu amor e carinho,
que ele divide com os livros, jogos, quadrinhos e games, cara. E filmes e séries. E realmente, o Mr. Pickles, ele deve ter feito alguma coisa aí, porque não tem tempo hábil para um ser humano fazer isso. Romulo, Não tem. eu tenho resposta pra isso, mas deixa eu continuar aqui, ó. Ele fala assim: falando um pouquinho sobre Silent Hill F. Caras, eu gostei bastante do game, assim como vocês, e não vejo a hora de ouvir o cast com a Monique. Vai acontecer. A gente não sabe quando, mas vai acontecer. Promessa é digna. Porém, o que realmente me incomodou pode parecer irônico ou até mesmo imbecil da minha parte, mas eu acho que ficou japonês demais, kkkk. Enquanto os outros Silent Hills, os designs dos bosses são dados pelos medos e sentimentos obscuros / reprimidos dos personagens, te fazendo refletir nas mensagens que eles querem te passar, neste você sabe o que são, mas se você não sacar, o roteiro joga na sua cara e se puder te contar até o nome da criatura, muito plot de anime, para o meu gosto é claro. Será que não é você que tem muita bagagem de anime e você fez uso disso aqui? É. Porque isso me parece algo muito particular, ou você já tá acostumado com os outros Silent Hill serem dessa forma, e esse tentou uma abordagem diferente, ou pelo menos foi por uns caminhos que, de certa forma, são até contrários, e a sua percepção ficou daí? Não sei. E aquele triângulo também, meu satanás, muito cansativo. Toda vez que a Rinko aparecia, eu só queria poder bater nela com todos os canos e pedaços de pau que eu pegasse pelo caminho PQP. Talvez foi intencional e então eles conseguiram concluir o objetivo, o Mr. Pickles. Agora, sobre Alien Earth, por quê? E pode ter certeza que isso, Romulo, não foi nenhum exagero. Você e o seu trabalho continuam fazendo a diferença na vida de diversas pessoas que você nem conhece. Esse maravilhoso ser que grava com você todas as semanas já expressou diversas vezes que você foi parte das inspirações que ele teve para querer trabalhar com games desde sempre e hoje está aí contigo. Para mim, ouvir você e o Maxon é a mesma coisa que poder conversar toda semana com aqueles amigos que são mais próximos que alguns parentes, sabe? Concordando ou discordando das opiniões um do outro, mas sem perder a amizade, kkkk. Vou ficando por aqui, saudades de comentar, um abraço. Cara, a gente tava com saudade de você também. Tô chorando. Esses textões maravilhosos, é muito emocionante. Tô chorando, de verdade. Tô chorando de alegria, de reconhecimento, porque a gente não faz por isso, mas deu reconhecimento da galera que gosta do nosso trabalho. É muito emocionante, né? Muito obrigado. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Eu não vou conseguir ler o outro comentário, cara. Deixa eu respirar, peraí. Vamos lá. O nosso brother da música, o Everton Souza 3471. Grande. O Everton, mano, foi o cara que me apresentou Vazio. Uma banda de black metal nacional maravilhosa. Maravilhosa. Já fui no show, já fui no show, tenho camiseta, tenho disco. Aqui, ó. Meus senhores, que episódio necessário. Confesso ser bastante alheio à franquia Silent Hill, mas ouvir vocês dois falando com tanto entusiasmo dá até vontade de experimentar algo sobre. Curioso que eu mesmo não sou grande fã de jogos. Everton. Se você assina um dos pacotes da PlayStation Plus, o Silent Hill 2 entrou. Não lembro exatamente em qual, mas a PlayStation Plus tem 3 níveis, né? Num dos níveis tá lá o Silent Hill 2 do PlayStation 5. Cara, se você nunca jogou Silent Hill, se você jogar o Silent Hill 2 já tá lá, meu amigo. Só vai, filhão. E depois vem aqui pra contar pra nós o que você achou, né? Embora eu mesmo não sou um grande fã de jogos de terror, mistério, suspense, embora adore filmes e livros com essa temática. Gostei do que ouvi sobre Alien Isolation, parece ser ambientado no universo do primeiro filme. Deixei no meu carrinho para quando o preço ficar mais acessível. Ô Everton, você joga com a filha da Ripley, com a Amanda. Ela é a protagonista. Então é meio que entra ali. Aconteceu o que aconteceu, a mãe dela desaparecida e ela trabalhando numa nave. E outra, vai sair o Alien Isolation 2, já foi anunciado. Não sei quando, mas foi anunciado. Vamos lá. Adoro a franquia desde os primórdios, inclusive o Prometheus, que o Maxon não dá bola. Eu prefiro o Prometheus moderno. Não. Talvez porque eu prefira um universo mais esmiuçado e com bastantes informações. Quase um Silmarillion xenomorfo. É isso mesmo. O Prometheus é isso mesmo. Nossos ouvintes, mano. Tem muita bagagem, cara. Muita bagagem. Parabéns. Eu tô batendo palma pra você aqui. Não concordo, mas bato palma. Um Silmarillion xenomorfo. KKKK. Vou deixar a série para assistir depois por motivos de muita coisa na lista. Mas estou tentando colocar de novo Dexter já na próxima janela. Ah lá. Prioridade para Dexter, por favor. Incrível como assisti a todo o seriado original e ao New Blood e achei fantástico. Tem suas derrapadas, o Michael C. Hall de peruca é impagável, mas no geral é bem acima da média. Mas aí o Everton, eu acho que era na época que ele tava fazendo tratamento. É isso aí. Aqui, ó. É isso, camaradas, mandando aquele salve desde sei lá quando, mas saiba que não perco um único episódio sequer. Seja limpando a casa, passeando com meu cachorro ou após o almoço da firma. Vocês estão sempre lá, como aquele vulto familiar atrás da porta entreaberta. Até a próxima. Ô Everton, que maravilha, beijo, muito obrigado. Um beijo pra você, Everton, muito você é obrigado. Maravilhoso. Olha, só sucesso aqui, ó, seguindo com outro camarada,
Rick Gateiro. Só que agora tá como Henrique Devark. Rick aqui, como vocês estão? Saudade, Maxon e Romulo. Eu me senti uma sessão terapêutica com o Maxon, que não só sou eu que achei Alien Earth uma bosta. Sério, como um grupo treinado de cientistas que capturam vários espécimes aliens emborrecem em um episódio. É a proximidade do planeta Terra? É uma teoria. Eu tinha pensado nisso. É uma teoria. Okay. Aliás, essa série é cheia de gente burra, com um roteiro que beira a imbecilidade. O negócio começa com uma discussão social maravilhosa e termina com um filme da Marvel Studios, com direito a xenomorfo domesticado. Tá? É de sacanagem. É isso, Rick. Tá de sacanagem. Foi isso que eu me perguntei o tempo inteiro nos 2 últimos episódios. Os 2 últimos episódios dessa série é piada, cara. É a palhaçada e é isso mesmo. Não sei se já foi confirmada a segunda temporada de Alien Earth, mas foi um sucesso, né? Então eu acredito que sim. Com certeza terá, né? Aquela máxima moderna de eu acho que com certeza vai ter a segunda temporada, assim. Eu acho que com certeza é bom. São os tempos que vivemos, Rômulo. Eu acho que com certeza. Valeu, viu, Rick? Obrigado por comentar. Um beijão, um abraço pra você. O Aikau, nosso amigo que tá morando na Itália. Certo? Então aqui, ó. Fala, meus lindos. Que episódio sensacional. Eu mega ansioso pra ouvir sobre Silent Hill. E vocês não falaram. Deram só um trailer do Silent Hill Database. Não, senhor. Nós falamos bastante coisa ali. Eu tava louco. O Max tá me segurando aqui. Mas, meu amigo, você espera, porque esse especial do Silent Hill Database com um Silent Hill F, e Maxon, Monique e eu, vai ser o puro ouro. Então, vocês poderiam fazer um episódio sobre Parasite Eve. Estou jogando os games e estou amando. Cara... Ai, Cal, a gente meio que fez quando o Rômulo falou do livro. Deixa eu ler, eu recebi, a Caveirinha me mandou o Parasite Eve também, deixa eu ler. Sim. Aí a gente volta. É que assim, cara, eu não sou muito fã da franquia, Aikau. Eu gosto muito do primeiro, eu gosto mais ou menos do 2 e eu detesto o terceiro. É meio que isso, assim, com relação aos jogos. Eu nem gostaria muito de falar, a menos que você de fato queira. Você vai jogar, você pretende ir pra frente, porque o Third Birthday é um jogo de PSP. Ele é muito diferente, o 2 já é muito diferente do primeiro. Eu acho que especial mesmo é só um. Ô, Aikau, a próxima vez que você comentar, traz você o que você tá achando do jogo, de crítica, o design dos monstros é legal, o sistema de batalha, a trilha sonora da Yoko Shimomura, inclusive Yoko Shimomura tava no Brasil, né, na BGS, tentei autógrafo dela no meu Parasite Eve e não consegui, infelizmente. Mas ela é a compositora, Tetsuya Nomura, que famoso de Final Fantasy, Kingdom Hearts, ele que faz o gráfico dos bonecos, o Sakaguchi é o produtor, o diretor é o Takashi Tokita, um dos diretores do Chrono Trigger. Então é uma galera, assim, Parasite Eve é um jogo de muito pedigree, assim, a galera muito gabaritada que fez o negócio, não é à toa que é tão alto nível. Ao mesmo tempo que essa galera tão alto nível, estavam ali começando, né? O Tetsuya Nomura estava começando, e tinha muitos anos de indústria, né? Que é muito curioso de se pensar, e é por isso até que reflete um jogo bastante experimental, cheio de coisa diferente, misturada aqui e ali. Então, eu peço isso pra você, Cal. Quando você voltar aqui para conversar com a gente, seja sobre o que for o programa, coloca ali em tópicos o que você tá achando dos jogos e a gente comentando sobre isso, daí a gente explora, expande, faz esse programa de Parasite Eve que você pediu pra gente. É isso aí. Seguindo aqui, ó, com o camarada Diego Caetano. Salve, camaradas! Permitam-me voltar ao assunto Kiyoshi Kurosawa, pois recentemente vi outros filmes dele. Tokyo Sonata, que gostei demais e achei que antecipa alguns assuntos que viriam a ser discutidos em Parasita. Mas o filme que me pegou mesmo foi Creepy. Confesso que terminei o filme um tanto frustrado, mas ao longo dos dias fui pensando mais e mais nele e o mesmo foi crescendo mais e mais. Não, peraí, que Creepy? É o Creepy ou o do Kiyoshi Kurosawa. Ah, tá. É que você não assistiu, não vem? Você é obcecado com aquele seu Creepy lá. Eu amo. Que você nem assistiu a série, né? A série tem 2 temporadas, viu? Você assistiu? Claro que eu assisti, meu amigo. Já tem a segunda e já anunciaram a terceira. E por que nós não falamos aqui da série? Tem que falar da série, falamos do filme. Porque não tá disponível oficialmente aqui. A Shudder não liga pro Brasil. Os filmes Creepy vieram pela Netflix. Mas esse Creepy é o do Kiyoshi Kurosawa. Esse aqui que você tem que assistir, Rômulo. Já te falei muitas vezes. Na verdade, Kiyoshi Kurosawa de forma geral, né? Eu tenho pelo menos uns 10 filmes dele pra assistir ainda. E aqui vai um possível spoiler. Tanto dele quanto de Long Legs. Não, pode falar. Pois bem. Tudo bem. Para mim, os 2 filmes são muito parecidos em sua premissa, mas principalmente na resolução e na construção de seus psicopatas. Enquanto que o Long Legs tem uma ligação com o Satã, que ele usa para obrigar os pais das famílias a se matarem, o Creepy tem um charme do mal, entre aspas. Num dos diálogos com a vizinha dele, ele questiona justamente isso. Quem tem mais charme, eu ou seu marido? Pode ser viagem minha, mas fica aí um questionamento. O conto de Creepy serviu de inspiração pro Ross Perkins para fazer Long Legs. Nunca tinha associado uma coisa com a outra. Isso é para você ver como é interessante você revisitar as obras, porque quando você tá com algo
recente, mais fresco na cabeça, esse tipo de associação faz sentido. Eu assisti Creep há muitos anos, bem antes do Long Legs, então nunca queria associar uma coisa com a outra. Você falando aí, Diego, sabe-se lá, cara. Eu vou até pesquisar. Olha, nossos amigos aí, mano. Dá licença, meu. Pelo amor de Deus. É alto nível de comentário isso. Todo mundo aqui que tá aqui, mano. O Diego, o Aiká, o Rick, o Everton, todo mundo. O Mr. P. Mano, todo mundo, velho. Todo mundo. É outro patamar. Obrigado. Continua aí, Maxão. Daí o Diego continua. Lembrando que ele já declarou que não assiste filme de terror recente. Como diz o Maxon, preguiça desse tipo de comentário. Não sabia que o Oz Perkins era desses. Me chamou a atenção o comentário do Maxon acerca do Rob Zombie fazer filmes do tipo Rob Zombie. Lembrei de quando vi Lords of Salem dele e achei um passo adiante em relação ao que ele havia feito antes. Com certeza, Diego, é um dos filmes mais diferentes do Rob Zombie. Cara, quem é a cara dele? Quando o filme despiroca, e parece um videoclipe, né, que ele já dirigiu vários clipes dele mesmo, né? Quem assistiu sabe do que eu tô falando, vira um show de luzes, de bizarrice, de profanidade, fetiche, obscenidade. O filme dá uma quebrada completa ali no terço final, né? Sim. Mas eu acho que é um dos mais diferentes mesmo, cara, com certeza. Você sabe que eu, na época, Diego, esperava, assim, dia a dia por esse filme. Esse filme não vinha pro Brasil, ele demorou muito tempo pra passar aqui, pra chegar aqui, e ele passou no cinema por pouquíssimo tempo. Mas ele veio, mas demorou. Um passo adiante em relação ao que ele havia feito antes, mas depois ele meio que regrediu, né? Enfim, só uma reflexão. Cara, o último filme dele é um dos meus filmes favoritos dele, que é o filme dos Monsters, da família Monster, que também foi muito criticado, mas eu acho que aquele filme é muito maravilhoso, tem muito coração ali, é um dos filmes mais entregues do Rob Zombie. E eu diria que é um dos filmes menos Rob Zombie, porque eu acho que ele tinha um carinho tão grande por essa série, que acompanhou ele pela infância e adolescência, que ele não conseguiu colocar muito da percepção dele ali. Então ele trouxe muito do que era. Por mais que seja uma história original, etc., traz muitos dos atores, né? Traz a Sherry Moon Zombie como protagonista de todos os seus filmes e tal. Mas não sei, eu amei aquele filme, já faz uns anos que saiu, né? É que o Rob Zombie é sempre assim, né? É um filme e um disco, um filme e um disco. Agora eu tô esperando o disco. É que assim, o que aconteceu, cara, é que quando saiu o Halloween... Mas, Max, rapidão, Max, eu tenho que falar um bagulho. Tudo bem, a obra do Rob Zombie é maravilhosa, mas você é muito fã mesmo. Eu sou. Você coloca o negocinho do fã ali. Eu fico enviesado, assim. Mas eu vou te falar, cara, tem filme dele que eu não gosto. O 31 eu acho bem mais ou menos. Não tem nenhum que eu não goste. Sim, eu gosto sim, de todos. Sim. Mas o 31 é o que eu acho mais fraquinho. Eu gosto até do Halloween 2. O Halloween 2 muita gente diz que é o pior de todos, né? Assistindo várias vezes, eu acho que tem pontos muito interessantes para a mitologia do Michael Myers do Rob Zombie. Uma coisa que pegou muito é que quando saiu o Halloween do Rob Zombie, o John Carpenter ele deu uma palestra em uma faculdade, se eu não me engano, e ele achincalhou o Rob Zombie, né? Falou um monte de coisa ali que execrou o cara, faz muito sentido do que ele disse, mas a percepção continua. Deram o Halloween pra ele, faz o que você quiser, faz o que você sabe fazer, ele fez. Uma coisa não anula a outra, é a coexistência, sabe? Eu não diria nem que o Halloween do Rob Zombie é um remake, eu diria que é uma coisa completamente distinta, o que chamam de reboot, o que chamam de liberdade poética, sei lá como chamam esse negócio. Mas assim, quando essas concessões são devidamente aplicadas, a coisa funciona melhor. E no meu caso, tem esse grandíssimo facilitador que eu sou fã do cara, né? Eu sou mais ainda fã do começo da carreira do Rob Zombie, que era uma coisa mais industrial, mais terror. Esses últimos discos aí é uma coisa mais riponga, psicodélica, não é bem o meu estilo de som, assim, visual. Gostava mais do Rob Zombie de terror. Então vamos ver como que vai ser o próximo disco dele, né? Aí ele termina aqui o Diego dizendo assim: eu parei de ver Dexter lá no começo da 6ª temporada. Vocês acham que faz sentido eu ver esse Ressurreição sem ver o resto, antes ou não? Abraço pra vocês e até a próxima. Diego, se você tiver paciência e disposição, eu recomendo assistir o New Blood. Se você gostar, aí você vê o Ressurreição. Ou já viu a Ressurreição direto? O que você acha? Já é direto. Não, é porque tem um resuminho ali no começo, né? É verdade. Tem. Não, é um resuminho geral mesmo. Ele dá uma bela de uma situada, é bem feito. Aquele primeiro episódio é muito bom nesse sentido. Você vai descobrir um Dexter totalmente novo ali, cara. Primeiro pelo cenário, né? Que sempre foi em Miami, depois foi lá pro divisa lá do Canadá e agora em Nova York, cara. Muda bastante. Da hora. Assista. Mas valeu, viu, Diego? Muito pertinente seus pontos. Fico feliz de você ter voltado pro Kiyoshi Kurosawa. É um dos diretores mais prolíferos, mais ricos, faz filmes de muitos tipos, mas ainda assim ele consegue colocar uma visão dele ali muito reflexiva sobre os tempos, bastante crítica sobre tecnologia em especial, e pensar que tanto tempo depois, 2025, o cara me entrega um filme sobre internet, sobre essa maluquice de gente que compra
centenas de milhares daquele produto para vender mais caro, para tirar proveito de quem é fanático por aquilo. Então é um cara que tá ligado no que tem acontecido de ultra contemporâneo, de ultra tecnológico, e continua extremamente crítico, assim como ele era há 20, 30 anos atrás. E mais uma, Diego, assista o Sweet Home, que é o filme dele que começou tudo, né? Filme lá dos anos 80, que tá ligado a gênese de Tokuro tudo, Fujiwara, que tá ligado a Resident Evil. Então, brigadão, Diego, e vamos aqui pro comentário do Obi-Yan Kenobi, né? Obi-Wan, Obi-Yan. Tamo junto aqui, ó. Fico feliz de saber que gostaram de Silent Hill F. Eu também curti bastante. Não entendi muito bem quem reclamou do combate. É o ponto de virada. É o ponto que sempre para aí. Essa foi a vez em que a série mais se preocupou e se dedicou ao combate. Com certeza. Com certeza. Você tá concordando, Max? Porque então, eu vou falar depois o que eu penso. Concordo que eles pesaram a mão. Minha única reclamação a esse game é a obrigatoriedade de combate em vários momentos. Ah, mas concordo, tem que ter, mano, também. que é pra trigar os eventos, né? O Rômulo, ele parece um jovenzinho, assim, na base do FOMO, de 16 anos. Será que eu que sou um jovenzinho ou você que é uma véia? Falando trigar. Você é uma véia, preguiça. Tá? O cara me enaltece a língua portuguesa e ofende em iguais medidas, me mandando trigar. Como é que é trigar? É desencadear? Não sei. Talvez? Vamos lá. Desencadear a cena. Você que se vira aí. Ô Maxon. Aqui, ó. Concordo que eles pisaram a mão, minha única reclamação, blá blá blá. A obrigatoriedade do combate em vários momentos, especialmente no final. Pô, mas no final é o último chefe, né, cara? Não. Você sabe do que ele tá falando. É que são aqueles momentos que o jogo te fecha, especialmente com aquelas mulheres massa de carne ali que vai parindo vários monstros, tem que ficar ali. Aquilo lá é um martírio, é terrível. Não, mas aí é só matar ela primeiro, que aí para os monstros, cara. Só, como se fosse fácil. Aqui, ó. Não curto. Mesmo, esse sistema de cercar o local com paredes até você matar hordas de inimigos. Concordo com você, Obi-Yan Kenobi. Tá certo, cara. Ficou meio fora de tom, na minha opinião. No mais, o jogo maravilhoso. Sucesso pra vocês. Obi, é o seguinte, cara. Vai parecer que eu sou meio pedante aqui, não sei. Mas eu não achei difícil o combate, cara. Mas não é isso que ele tá falando. Quando ele diz pesar a mão, ele quer dizer excesso, excessivo. E quando ele quer dizer que é o que mais explora, é um fato. É o Silent Hill que mais dá recurso dentro do combate. Nunca existiu um Silent Hill tantas possibilidades dentro do combate. Nunca, na série inteira. Nunca. É isso que eu tô querendo dizer. Não estou colocando minha opinião aqui em pauta. Eu só tô dizendo que é isso que ele falou aqui. Né? Você tem o amuleto, você tem o lance da fé, você aumenta o seu vigor, você aumenta isso aqui, você consegue consertar sua arma, você consegue esquivar na hora certa, você consegue dar parry, etc, etc. Nunca teve tanto recurso. Mas o parry mano, depois que você masteriza o bagulho, já era, mano. Como ele é focado no combate por conta da narrativa e da protagonista, tá tudo atrelado ao fio da meada da trama, ele é um jogo que oferece mais opções de combate. Mais formas de você personalizar a sua partida. Beleza, é isso. O Obi-Wan Kenobi, seu advogado acabou de falar aí, tá? Olha lá, tô me sentindo Al Pacino ou Keanu Reeves. Um abraço, um beijão, Obi-Wan Kenobi. Tamo junto, mano. Obrigado pelo comentário. Seguimos aqui com mais um comentário, Jack Mamona. Mamonas Assassinas, talvez? Não, ó, a foto dele aqui, ó, é do Prey. Já jogou esse jogo? Caraca, não. Ele diz assim: acompanho há bastante tempo vocês e dificilmente tenho vontade de comentar, porque são sempre muito assertivos. Mas dessa vez achei necessário. Vejo que o Maxon tem uma certa dificuldade ao ser contrariado, e a forma como impôs a sua opinião diante do Rômulo me incomodou bastante. São visões diferentes e minha inclinação é voltada para o que o Maxon pensa, mas não gostei da forma que ele reagiu e vi que chateou o nosso amigo Rômulo. Enfim, vocês são excelentes, mas precisava pontuar isso aí. Grande abraço e aguardo ansiosamente pelo Silent Hill F Database. Jack, vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, obrigado por comentar. E comenta, não vem comentar só em momentos assim. Comenta, cara. Comenta com a gente, vem aqui a nossa Conversa com Turno. Eu agradeço. E não é assim, cara. É que o Maxon, ele tem o jeito dele e eu tenho o jeito meu. Mas a gente tem um amor um pelo outro, cara. Que é um amor que transcende um amor de irmãos. É um amor espiritual, sei lá. O Maxon é um dos caras que eu mais admiro na minha vida. É um exemplo de ser humano, um exemplo de dedicação, um exemplo de hombridade, um exemplo de pessoa correta, sabe? O Max é correto até demais às vezes, sabe? Ô, Romulo. Não, tô falando. Deixa eu falar, que agora eu vou brigar com você. Então, o Maxon, cara, ele é uma pessoa pura luz, brother. Então, às vezes, ele fica mas é porque eu provoco.
Então, que nem lá, a gente tava na BGS lá, brincando lá, falando com o Batelli da Devolver. Um beijo pra você, Batelli. E falando do Inscription, né, Max? Então, a gente provoca o Max porque ele cai na pilha. Então, assim, não é que ele não aceita. Ele aceita, ele respeita as minhas opiniões e eu as dele, pais ouvidos. Ele respeita mais eu que eu respeito ele, né? Não sei se você acompanha, mas quando ele fala que é o melhor de alguma coisa, esse é o melhor livro, esse é o melhor jogo, eu falo, olha, é o 13º melhor livro. Não me leva a sério, não sou levado a sério. Mas olha... Não, deixa eu terminar rapidão, peraí. Eu não fiquei chateado. Eu queria pedir desculpa pra você, Max, você passou, isso que eu fiquei chateado. E queria pedir desculpa pro Jack Mamona e pra todo mundo aí. Gente, eu não levo nada pro coração, mesmo porque não tem nada pra levar pro coração. O Maxon, ele é meu irmão de alma, ele é meu irmão de coração, ele é meu irmão nascido de outra mãe, de outro pai, e é um cara que é um dos caras no mundo que pra mim vale a pena continuar nesse mundo por causa de pessoas como ele. E como vocês aqui também, que veio aqui falar com a gente, conversar com a gente, cara. Maxon, aqui é uma declaração de amor pra você. Eu te amo, cara. Não fiquei chateado com nada, né? E vou continuar provocando você, porque você cai na pilha. Pode falar agora. Olha, Rômulo, você me fala esse monte de coisa, eu fico muito emocionado. Não só aqui, mas quando a gente se encontra, dessas vezes que a gente tem se encontrado com frequência, que é uma coisa rara, mas que foi muito especial. Eu não sei nem como te responder tudo isso. Dizer que é recíproco é muito pouco. Eu acho que o fato de você sentir o que você sente é porque eu sinto isso também. Você não sentiria isso sozinho. Não se sente certas coisas sozinho. Ah, com certeza. Então, eu acho que o fato de a gente, num debate, numa conversa mais calorosa ou menos, não importa, seja qual for o tema, ter despertado esse sentimento nesse camarada que nunca veio aqui falar com a gente, justificando por ser assertivo. Então, no meu entendimento quando ele concorda com a gente, ele não se sente muito à vontade ou não tem esse ímpeto de vir aqui para falar com a gente, mas como ele ficou ofendido ou machucou ele por ter sentido por você, fez com que ele viesse aqui. Então, Jack, essa sua mensagem, ela reverbera em mim, no sentido de que me faz pensar como eu coloco a minha opinião em pauta, como eu me expresso, como eu exponho um ponto de vista. Em nenhum momento, de nenhuma forma foi intencional. Não, eu sei, eu sei de forma nenhuma. Mas se chegou desse jeito, se bateu aí em você e bateu aqui em mim, então são pontos de reflexão. É nesse aspecto. Se eu tivesse lido essa sua mensagem e tivesse passado incólume a ela, do tipo, indiferente... Não, a gente não... Mas isso não é o que acontece. Eu sou uma esponja emotiva. Então essas coisas, elas ficam em mim e me fazem refletir sobre a forma como eu exponho a minha opinião sobre as coisas. Porque tudo que a gente faz aqui é isso. A gente lê, a gente joga, a gente assiste... E a gente se expressa a respeito disso. E a parte mais interessante é que eu complemento o Rômulo e o Rômulo me complementa. A gente tem percepções muito distintas, né, de como a gente percebe, absorve e como assimila a coisa, como a coisa nos afeta. O Max é inteligente e eu sou o bonito. Tô brincando. O Max não é inteligente e eu sou engraçado. Tento ser ao mesmo, pelo menos. É tipo, né, a carta do professor Girafales pra Dona Florinda. Né? Sim, mas o senhor também é tão inteligente. Então, Jack, eu peço desculpa. Nunca era a intenção. A intenção era a gente ficar dentro daquilo que a gente tá debatendo e não ir pro pessoal, não ir pra nada além do que aquilo que a gente tava conversando a respeito. Quando a coisa assim tá efervescente ali, tá um negócio quente, e aí surge uma rusga no sentido de opiniões contrárias, aí é um momento de dar um passo para trás. Não, mas tá tudo bem. Então, mais uma vez, eu peço desculpas e agradeço pelo seu comentário, por ter exposto isso. Com certeza é algo que bate aqui na gente e pelo menos me faz melhorar enquanto pessoa. Ô Jack, e agora que você já comentou, volte pra comentar mais, por favor. Tá? Volte pra comentar mais. Vamos conversar mais, viu? Jack, e você com essa foto do Prey, você deve gostar dos Immersive Sim da vida. Isso. Imagino que você tenha jogado o último Amnesia, né? Que o Amnesia abraçou o Immersive Sim com o terror, que foi o The Bunker. Uhum. Imagino que você tenha jogado, a gente falou bastante aqui na época, né? Então, assim, é nessas horas que também é legal aparecer aqui, né? Pra gente trocar mais ideia. Tipo, olha, a gente falou mais do Alien. Na verdade, eu esqueci de comentar lá no comentário do Rick. Pois eu esqueci de comentar algo de positivo do Alien Earth, que tem bastante efeito prático. Tem muito efeito especial, especialmente naquele alienígena dos Simpsons lá, que é aquele olho de tentáculo horrível, mas tem muito efeito prático, especialmente nos xenomorphs, que são de fato pessoas ali, né, vestidas e tal, então tem bastante isso. Seria algo que eu enalteceria. Todo o resto, caguei mesmo. Mas, de novo, mais uma vez, valeu, Jack. E volte mais, vamos conversar mais, e obrigado. E Rômulo,
te amo. Você é meu irmão. Ah, bom. Se você viesse me pedir desculpa, eu dar um murro virtual por aqui pra você, que não é pedir desculpa, você não fez nada pra mim, não. Mas o seu te amo, eu aceito muito bem do coração. É isso aí, meu brother. Então vamos lá. Aqui, ó. Obrigado, Jack. E temos o Tofanelo aqui, ó. Mandou, creio que sei qual é o inimigo que usaram muito no jogo. A grávida. KKKK. Ah, foi o que você falou, Max. Que fica soltando uns... O Tofanelo, ele é especialista em Silent Hill. Camarada que tem uma coleção absurda de jogo de terror. Não, para. E por que ele não foi convidado ainda pra participar do Silent Hill Database conosco? Seria especialista? Ah lá. Digo, a gente não tem muito esse costume de convidar ninguém pra participar, mas eu não sei se ele toparia também. Eu sei que eu acompanho ele em rede social, vejo as fotos das coleções dele. A coleção dele de Silent Hill, eu acho que é uma das maiores que eu já vi. Ele tem até a visual novel de Game Boy, cara, do Silent Hill. Ninguém tem isso. Ele tem tudo. Meu Deus. Sobre o lance do combate, o meu maior problema que esse jogo faz com relação a isso é que ele banaliza o monstro. Um monstro que tem um momento especial ali, que tem uma forma específica de como é apresentado, que aparece depois 300 vezes, perde o impacto. É nesse aspecto que é um dos meus maiores problemas. Em especial essa sim, Tofanelo, mas também tem outros, né? E ele mandou, continua aqui, ó. Fiquei com muito ódio mortal, diz. E a recompensa por matar inimigos poderia não ser nada físico, dropado no chão. E sim ganho... Aí, ó, falei. E sim ganho de fé já era ótimo. Então, aí você tem que ficar colocando aquele bagulhinho lá, aquele patuazinho lá, pra conseguir, quando você mata, ganhar uma fezinha, um negocinho. Ah lá, pô. Tem que ser que nem Bloodborne, mano. Tem que ser que nem Bloodborne. Ah, mano. que preguiça. Matou o bagulho e você recupera energia. Aí é da hora. Eu vou voltar e vai porque eu falei lá. Você quer igual Bloodborne? Então eu vou jogar Bloodborne. Eu vou ter que voltar. Aí eu vou parecer grosso, vou parecer estúpido. Ô, Jack. Vou parecer... Não é grosso. É lá. Ai, Jesus. Não consigo. Não aguento. Tofanelo, eu sei que você não gostou muito do jogo. Eu sei que você tem muitos pontos críticos com relação ao combate em si. E eu adoraria conversar mais a respeito. Então esse lance da fé, de fato, sim, tem como você fazer isso acontecer dentro do jogo. Você só precisa de alguns itens que não te forçam, mas você jogando o jogo mais vezes, que eu imagino que você já tenha feito isso, você ganha mais daqueles amuletos que te trazem essa opção caso você queira. Mas não é algo que existe no jogo, assim, como posso dizer, de cara. É uma condição básica do jogo, nem nada do tipo. Mas obrigado, viu, Tofanelo? Pra mim é um prazer ter você aqui. Você é um grande camarada de Silent Hill. E eu espero que a gente também converse a respeito no Silent Hill Database sobre o Silent Hill F. Sim. Tem esse boato muito forte aí de que a gente tá às vésperas de um novo Silent Hill Transmission. Se isso acontecer, evidentemente que a gente vai falar a respeito. A gente não tem falado muito de notícia aqui, porque a gente tem tanto tema, que senão o programa ia ficar muito longo. Mas, se acontecer esse Silent Hill Transmission, você sabe, os boatos, Romulo, de que vai ter trailer do Silent Hill 1 Remake, vai ter data do Silent Hill Townfall, DLC da Maria, etc e tal. Se tudo isso acontecer, que é tudo boato, o único que se realizou até o momento foi o Silent Hill 2 Remake na Plus, lá no pacote Premium, no pacote sei lá qual. Então vamos ver. Mas mais uma vez, muito obrigado, todo mundo que comenta, que nos acompanha, todo mundo que chegou até aqui. A gente se encontra no próximo Gente Morta. Beijo, tchau. Beijo.